Eu fui para a Constituinte como o terceiro deputado mais votado do Brasil. Por quê? Porque na campanha eu defendia a micro e a pequena empresa. E dentro da Constituição, a nossa vitória foi o artigo 179 da Constituição, que obriga o tratamento diferenciado aos pequenos, e daí nasceu o Simples, nasceu o MEI, microempreendedor individual. Então, esse é um legado que eu gostaria de lembrar, porque essa foi a marca e o meu compromisso de campanha. É o capítulo da ordem econômica. Esse capítulo da ordem econômica, nós fomos vitoriosos em todas as comissões para defender o legado do direito à propriedade, da livre iniciativa, da concorrência de mercado. Portanto, esses princípios foram colocados dentro da Constituição. Através do tempo, estão sendo implementados, mas ainda nós temos que quebrar muito a cultura corporativista. Aqui nós temos uma cultura de corporativismo de Estado, que nós não conseguimos quebrar na Constituição. A nossa Constituição é muito detalhista, mas a gente há de compreender que naquele instante havia uma demanda da sociedade e os grupos mais organizados exerciam maior pressão. No Brasil, o Estado nasceu antes que a nação. A nação até hoje está pedindo passagem, mas você tem um Estado monolítico, centralizador, que não é um Estado, embora se discutiu muito isso na Constituinte, mas nós tivemos um sistema arrecadatório altamente concentrado na cúpula e altamente intermediado na volta desse recurso para a base, para os estados e para os municípios. Portanto, o corporativismo de Estado esteve presente. São aqueles que compõem a estrutura do Estado. Fica bem claro que no Brasil nós abolimos a monarquia, mas mantivemos uma corte. Você tem uma corte com vários privilégios, né, que foram mantidos dentro do processo constitucional. Principalmente, quando eu falo de corte, é judiciário, é o próprio legislativo e o executivo. Dá para mudar isso? É uma luta constante. Uma das coisas que pode e que não está proibido, mas nós temos que lutar, é a busca do voto distrital. O voto distrital no Brasil, ele inverteria este processo, porque você dá força para a base. As pessoas moram em cada município. Então, se você faz uma regionalização do voto, nós vamos ter uma representação muito mais autêntica. Bom, na verdade, é que foi apelidado de Centrão na Constituinte, mas eu fui um protagonista nesse processo. Peguei uma jovem geração de deputados, como eu, naquela época, 35 anos, era considerado um jovem, né? Com vários jovens que haviam dentro da Constituinte, e nós percebemos que havia um movimento para uma Constituinte à esquerda, através da Comissão de Sistematização. Lá estavam todas as grandes figuras do pensamento de esquerda, da social-democracia, né, que queriam escrever uma Constituição que imporia ao plenário ter maioria para derrubar o que eles escreviam. E nós percebemos que aí havia uma inconstitucionalidade do regimento da Constituição. Então, nós pegamos uma consulta informal no Supremo, levamos até o doutor Ulisses, e o doutor Ulisses falou, de fato, nós temos que ter uma outra alternativa à Comissão de Sistematização. E aí nós escolhemos 289 assinaturas
para ter o direito de ter um outro bloco escrevendo uma Constituição, como foi a Comissão de Sistematização. E devolvemos ao plenário o poder de decisão. Você não tinha que ter maioria para derrubar um projeto, você tinha que ter maioria para construir um projeto. Foi assim que nasceu o denominado Centrão, carimbado pela esquerda, porque ela se sentiu derrotada. Muito diferente do que hoje temos como Centrão? Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje o Centrão é aquele conglomerado parlamentar, né, que está sempre organizado para trabalhar com qualquer governo. E qualquer governo depende do Centrão também para poder aprovar as suas medidas e reivindicações. De que forma a mobilização popular à época influenciou nos trabalhos e no texto constitucional, na sua visão? Foi muito o lobby. O lobby funcionou muito. Quer dizer, como participação popular é relativo, tá? Mas o lobby de setores, vastos setores e os mais organizados, especialmente o do funcionalismo público, ele teve forte influência. Tivemos muitas mulheres que foram atuantes. Eu lembro, por exemplo, a Sandra Cavalcante, que era uma grande líder, que nós trabalhamos juntos em muitas outras comissões com mulheres presentes, inclusive a Rita Camata e outras tantas, né? Mas não era o mesmo alarido que existe hoje da presença feminina, foi mais discreto. Muita coisa evoluiu nesses 35 anos sobre a presença da mulher. E talvez hoje ela nunca foi tão forte, até porque através do tempo provou que hoje as mulheres são maioria. Olha, a nossa aposta era pela estabilidade democrática, jogar o jogo da democracia. O que mais se ansiava era a eleição direta para presidente. Tanto é que eu me preparei para ser candidato à presidência da República. E foi o maior número possível de candidatos. Tanto é que o Lula foi para o segundo turno com 14%, porque era muito fragmentado, né? Então, o anseio de todos era participar daquilo que seria o símbolo da democracia. Se elegemos errado, a conversa é outra, porque não deu certo. O presidente eleito caiu por um impeachment votado pelo próprio Congresso, previsto dentro da Constituição. Todo o país jovem, e nós somos uma democracia jovem, né? Ela tem os seus períodos de adolescência, né? Tem os seus períodos de algazarra democrática, né? Isso vai amadurecendo no processo. E esse exercício vem através das eleições. O que está errado hoje é o sistema de representatividade. Tanto é que a maioria da população falou em 2013 e repetiu, e vai repetir de novo: vocês não nos representam. Você perceba como esse é o aspecto da população vis-à-vis poder, eles não se sentem efetivamente representados. Daí a importância da introdução de um voto distrital que identifica o parlamentar com a sua base. Hoje a identificação, ele pega o voto, até porque às vezes com um voto muito pequeno, porque alguém puxou o voto dentro da legenda, o sujeito chega lá totalmente desobrigado com qualquer coisa. Ele está lá para brigar pelo seu interesse e não o da população. Eu nunca temi pela democracia brasileira, até porque quando houve toda aquela mobilização, né, eu dizia: o Exército e as Forças Armadas não vão intervir. Não há chance de intervenção. O que lhe dava essa certeza?
conhecendo o âmago da tropa. Depois que aconteceu em 64, eles não quiseram mais se envolver no processo político, cumprindo o seu papel institucional. Errou quem achou que eles viriam para salvar a eleição. Erraram. Quem ia às ruas, por exemplo, pedindo intervenção militar? Erraram. Foram, como eu posso dizer, amadores dentro do jogo político. Porque hoje tem uma invasão do judiciário em coisas que seriam do legislativo. O judiciário é intérprete, ele não produz legislação. Quem produz legislação é o Congresso, na representação do povo e dos estados no Senado. Hoje eu estou vendo muita gente do Congresso apelando ao judiciário para fazer leis. Isso está tudo errado, está tudo errado. O judiciário tem que ficar na sua posição de interpretar os textos que a lei é feita. Agora, você vai me dizer, nós temos um legislativo perfeito? Longe de ser perfeito, porque ele tem uma representação relativa. Ele não tem uma representação real. Eu acho que cada macaco no seu galho, né? As Forças Armadas têm um papel muito importante a cumprir na garantia da lei e da ordem. Jamais as Forças Armadas se insurgirão contra a lei. Foram ao ano de sofrimento para recuperar a imagem da intervenção ocorrida no período de 64 até 1988, quando aconteceu a nossa Constituinte. Portanto, todo esse período foi um período de reabilitação da imagem. Por isso errou quem achava que as Forças Armadas iriam intervir num processo democrático. O papel básico do Estado, né? O Estado tem que garantir constitucionalmente, legalmente, ele tem que garantir a igualdade de oportunidades. Essa é a função do Estado. Não importa se é preto, se é branco, se é japonês, se é paupérrimo, se é pobre, se é rico, todos têm que ter a mesma oportunidade. Então, o investimento na educação e na saúde, com a universalização do tratamento de saúde, que no Brasil nós já andamos com a criação do SUS, só estão faltando os recursos necessários para assumir essa função, porque esses recursos estão sendo desviados em outras funções do Estado, que não é aquela função básica. Então o Estado é o Estado garantindo os direitos individuais e coletivos. É o Estado da educação, da saúde, da justiça e da segurança. Esse é o papel fundamental do Estado. A partir desta função fundamental, quando você fala saúde e fala em saneamento, saneamento é saúde, está ligado ao direito, porque hoje nós temos uma multidão vivendo em córregos fétidos, né? Com a saúde absolutamente comprometida. E ainda a gente discutindo se o saneamento é do Estado, se é do município, se é da iniciativa privada, se é o poder público. Nós fizemos uma regulamentação agora sobre o marco regulatório do saneamento, que nós temos que cumprir a missão de até 2033 estar com 100% de serviço de água e esgoto instalada em todo o Brasil. Tanto é que aqui em São Paulo o governador Tarcísio quer diminuir para 2027, através da privatização da Sabesp. Isso é investimento na veia em saúde. Eu defendo a nova Constituinte focada no sistema de representação, porque vai ser difícil eu votar uma mudança do sistema eleitoral votado pelo próprio Congresso.
Ele não vai querer cortar na sua carne. Então, eu sempre defendi que nós tínhamos que ter uma constituinte exclusiva para discutir o sistema de representação. Exatamente porque o Congresso não teria a condição de votar coisas contra os interesses deles e que, na verdade, não representam os interesses da população. Porém, eu quero lembrar, e eu fui um dos articuladores na época, que quando estava para terminar a Constituinte, nós votamos um dispositivo que dizia que em 5 anos nós poderíamos fazer uma revisão constitucional pelo mesmo quórum de aprovação da Constituinte para rever determinados pontos que nos primeiros 5 anos mostrassem os excessos da nossa Constituição. Porque teve excesso. Como eu falei, tinha muita demanda que foi inserida e que é coisa de lei, não é coisa de Constituição. Constituição é mais de princípios. Muito bem, foi votado por todo mundo topou. Só que nos 5 anos aconteceu um desastre. Nós tivemos o impeachment do presidente e o grupo que assumiu, na época era o presidente Itamar Franco, que se sentia um pouco ainda inseguro, né, na presidência da República. Nós acabamos matando a reforma constitucional. Só fizemos 1 ou 2 artigos de coisas absolutamente não importantes e perdemos a oportunidade de fazer uma revisão a partir de 5 anos de vivência da mesma e de uma espécie de meditação sobre o texto. Tanto é que a toda hora tem emenda constitucional. Quantas emendas já foram feitas? Então, não é fora de propósito você fazer uma revisão da Constituição pelo mesmo quórum. Hoje,